Caríssimos irmãos e irmãs, retomamos o tempo comum lendo o Evangelho de São Lucas. Vamos ler o capítulo 16, versículos de 1 a 13. Jesus ele conta uma história, uma parábola de um administrador que foi despedido do emprego. É uma história um pouco estranha, porque Jesus fala que ele agiu nessa história de modo desonesto. É claro que não é a desonestidade que Jesus elogia, mas a esperteza que ele teve, a prudência, a astúcia e a habilidade que ele teve diante de uma situação difícil, que ele poderia perder o seu emprego. Então ele foi capaz de um ato de discernimento que o salvou, E Jesus conta essa história para mostrar que nós somos filhos da luz e nós devemos também agir com prudência, discernimento e sabedoria. Saber escolher, ter um discernimento, agir com habilidade. Quem escolhe Jesus, quem faz opção pelo reino, tem que ter essa criatividade, audácia, eficiência, pelo bem que foi escolhido. É uma opção que vai determinando toda a nossa vida, A existência de cada pessoa, de cada ser humano, ela é determinada pelas suas opções. A nossa opção é Jesus Cristo, é crer no Evangelho. Nós vamos ler uma passagem da carta de Paulo a Timóteo, um texto muito interessante, porque Paulo ele fala da prática da oração. Ele tem razão, que nós devemos insistir na oração, porque a oração ela se apresenta na nossa vida como uma realidade central, necessária, porque nós nos colocamos em comunhão com Deus, conosco mesmos, com a nossa interioridade, que nos lança no apostolado e no relacionamento com as pessoas. Deus nos ama e nos tem como pessoas especiais e íntimas. Daí a necessidade dessa nossa correspondência exterior e interior. Exterior com as nossas atividades, no caso da igreja, com o nosso apostolado. E interiormente com essa comunhão profunda com o Senhor, sentar-se aos pés do Senhor, como fez Maria, quando ele visitou as duas irmãs lá em Betânia. Sem a vida de oração, não há eficácia no apostolado. Quando nós vamos à oração, nós abraçamos essa verdade, que é o próprio Deus, e tomamos consciência que nós precisamos da sua graça. E não é uma experiência que nos afasta dos compromissos do apostolado, pelo contrário, que vai dar sentido às nossas ações. Bom, a experiência de oração ela é muito ampla, Nós podemos rezar suplicando ao Senhor, agradecendo, louvando ao Senhor, exaltando a sua grandeza, a sua bondade, mas talvez a oração mais profunda é a oração de escuta, de adoração. É estar diante de Deus, reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, adorar a Deus, adorar só a Ele. O apóstolo Paulo está falando da oração de intercessão, que é dirigida a Deus em favor dos outros. Também é uma oração importante, mas é da oração de escuta que nasce também a intercessão. A oração, irmãos e irmãs, é mais graça de Deus do que esforço humano. Ele é o protagonista. Paulo fala que é o Espírito, que nós não podemos falar nem Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Ele que intercede por nós. Mas nós devemos fazer também um caminho. E eu gostaria agora de partilhar com vocês alguns pressupostos importantes nesta arte de orar. A primeira é a fé. Nós temos que acreditar que Deus está presente. Como é que a gente vai rezar se não tem fé, Depois é confiar em Deus. Aí Santa Teresinha é alguém que nos ensina muito, porque ela sempre se lançava nos braços da misericórdia de Deus. A liberdade, Deus não obriga ninguém a rezar, a celebrar a comunhão com Ele. A amizade que nós devemos cultivar, acho que é uma das definições mais profundas e bonitas da oração de Santa Teresa d'Ávila, quando ela fala que rezar, tratar de amizade com quem sabemos que nos ama, estar a sós com quem sabemos que nos ama. Humildade, porque nós dependemos de Deus. Como nós temos muitas dificuldades, às vezes aridez, então a determinação, perseverança, fidelidade, paciência. A oração também supõe amor a Deus e aos irmãos. Depois o silêncio, a escuta, o lugar,
até a disposição do nosso corpo. Então, tudo isso são meios, né? Preparação. Se tivesse alguém que pudesse nos acompanhar numa direção espiritual, numa partilha, tudo isso ajuda a gente a rezar. Não é fácil não fazer esse caminho, porque as dificuldades aparecem, a aridez, o desânimo. Mas olha um conselho de Santa Teresa d'Ávila que eu já citei. Ela fala para a gente nunca desistir da oração, mesmo que a gente tenha quedas, dúvidas, aridez, né, distrações, porque desistir da oração é perder o caminho, né? E a oração cristã sempre tem o Cristo no centro. É uma identificação com o Senhor que revela o Deus Trino. Nós veneramos a Deus Pai, né, na Trindade, por Jesus na força e na unção do Espírito Santo. Deus é um mistério e nós o buscamos quando nós fazemos a experiência da oração. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.